Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre estes se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Na leitura desse texto, nós podemos desprender algumas verdades que são essenciais para a fé cristã, principalmente no que se refere a todo livro ou toda a carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1, nessa perícope, encontramos a síntese do assunto que Paulo vai tratar nos próximos capítulos. A saber que, primeiramente, quando Paulo escreve essa carta, ele tem a intenção de falar majoritariamente sobre a beleza da soteriologia cristã. E aqui nós observamos algumas verdades que são centrais para entendermos o que esse texto tem a dizer, ou que todo o livro da carta de Paulo aos Romanos tem a nos dizer. Primeiramente, Paulo vai falar que ele era um servo de Jesus Cristo, deixando bem claro que o chamado cristão não era para ser servido, mas para servir como o próprio Senhor Jesus havia ensinado no Evangelho. A palavra servo, do grego doulos, basicamente quer dizer escravo, ou seja, aqueles que são chamados para serem servos de Deus são chamados também para não ter vontade própria. Segundo, Paulo deixa bem claro que ele era um apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, alguém que recebeu um comissionamento especial. Nós encontramos no Novo Testamento a clareza desta verdade, tendo em vista que Paulo foi alguém inspirado pelo Espírito Santo para falar de maneira infalível acerca das verdades de Deus. Posteriormente, Paulo vai dizer que este não é o evangelho oriundo de sua mentalidade, que o que ele estava pregando não era fruto de seu próprio entendimento, não era fruto da sua imaginação teológica, mas era o Evangelho de Deus, era a boa notícia que Deus estava dando para a humanidade. Posteriormente, Paulo faz uma outra afirmação, deixando bem claro que aquilo que ele estava pregando não era fruto de uma religião nova, não era uma invenção acerca de Deus de maneira empírica, ou fruto da imaginação, ou então da dissertação filosófica tão comum de sua época. Mas era tudo aquilo que já havia sido pregado e profetizado no Antigo Testamento, deixando bem claro que o Novo Testamento era a continuidade da revelação. Era aquilo que Deus havia dado aos seus servos, os apóstolos, como continuidade da revelação dos profetas. Como diz Hebreus capítulo 1, que havendo Deus outrora falado aos pais de diversas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro, sobre o qual fez todas as coisas. Isso é uma coisa muito clara na Escritura, conforme está no relato de Lucas, no capítulo 1 do seu Evangelho, no versículo 70, no Cântico de Zacarias, como disse, como havia prometido desde a antiguidade, por boca de seus santos profetas. Ou seja, o que Paulo estava anunciando era aquilo que estava profetizado desde a antiguidade. Posteriormente, Paulo fala sobre o assunto central de sua epístola e aquilo que carregava todo o peso soteriológico da doutrina da salvação, a qual ele iria expor na carta aos Romanos, quando ele vai falar que é acerca de Jesus Cristo, acerca do Filho de Deus encarnado, de sua morte e ressurreição e da obra substitutiva realizada por Cristo no Calvário, quando ele vai afirmar nos versículos subsequentes, acerca do assunto do Evangelho, que diz, no versículo de número 4, do capítulo 1, que nós lemos, o texto vai dizer, e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade,
pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E no versículo 5 diz: por meio dele viemos receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência na fé entre os gentios. Então, o conteúdo do Evangelho era a vida, a obra, a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Posteriormente, Paulo vai tratar acerca disso, porque, na verdade, tudo aquilo que nós falamos acerca da Bíblia, do Evangelho, deve culminar na obra de Cristo. Cristo é a chave hermenêutica da Escritura. Jesus Cristo é, de fato, a verdade central das Escrituras, quando ele escreve a sua segunda epístola a Timóteo, sua epístola pastoral, no capítulo 2, no versículo 8, dando recomendações a Timóteo para ser um bom soldado no combate cristão, ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. E aí a última verdade que podemos aqui tirar desse texto é que o texto continua dizendo: entre estes que foram chamados pela fé, se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Quer dizer que o evangelho que Paulo pregava era um chamado, uma convocação divina para a vida piedosa, uma convocação divina para ser de Jesus Cristo, para pertencer a Cristo de maneira entranhável, ou seja, não era apenas uma opção religiosa, não era apenas um dos caminhos a serem trilhados para sermos uma pessoa melhor, não era apenas ter uma opção moral mais correta, mas pertencer a Jesus e seguir aquilo que Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esta é a síntese da carta de Paulo aos Romanos, a síntese do Evangelho de Jesus, e é aquilo que devemos pregar e ensinar com maior propriedade, porque essas são as bases de nossa fé.